Olá pessoal, professor Daniel Gomes de Carvalho, professor de filosofia aqui do Se Liga, e esse vídeo é a parte 3, é a terceira parte do nosso mini curso sobre Marx, vida e obra, no qual estamos fazendo um panorama das suas ideias, da sua vida, do seu pensamento. Aliás, se você caiu de gaiato nesse vídeo aqui, não assista esse vídeo, a parte 3, antes de assistir a parte 1 e a parte 2. Se você começar por esse vídeo, algumas coisas você não vai entender, e outras coisas, pior, você vai entender equivocadamente. Então peço para que você assista primeiro a parte 1, depois a parte 2, depois a parte 3. Não é um curso com aulas separadas, né? As coisas elas têm uma lógica, elas têm uma conexão. Bom, na parte 1, a gente viu um pouco da vida de Marx desde o seu nascimento até o momento em que ele termina os seus estudos em Berlim, na Universidade de Berlim. Na parte 2, vimos desde o momento em que ele escreve na Gazeta Renana, e assume ali como jornalista, como editor-chefe do jornal, até a Primavera dos Povos, que nós colocamos como uma ruptura importante, não na vida do Marx apenas, mas na história contemporânea mesmo. A gente está tentando fazer uma biografia do Marx conectada com o seu tempo, com a sua época, porque evidentemente não existe indivíduo sem o seu próprio tempo. O próprio Marx colocava essa questão de maneira bastante importante. Nessa última parte, veremos o Marx do momento em que ele se muda para Londres. E quando ele se muda para Londres, né, acaba aquela época de perseguições, de ficar indo de um lugar para outro, até o final da sua vida, até a sua morte. Veremos isso agora, vamos lá. Se liga! Então, depois que o Marx é, pela segunda vez, expulso da França, ele se muda para Londres e ele mal poderia saber que ele passaria ali o resto da sua vida. Bom, o resto da vida do Marx em Londres foi caracterizado por algumas coisas. Primeiro, o Marx sempre foi alguém bastante doente. Ele sempre teve doenças e, obviamente, conforme ele vai ficando mais velho, as doenças vão se agravando. Então, o Marx tinha muita hemorroida, reumatismo, muito problema com furúnculos, especialmente furúnculos. Você lembra que ele era um escritor, né, o que devia ser uma coisa horrível, hepatite e muitos problemas de fígado. Então, a saúde de Marx vai se deteriorando ao longo dos anos. Em vários momentos, ele não participa de coisas importantes porque ele não estava bem. Né? Ao mesmo tempo que ele não está bem de saúde, ele passa na Inglaterra, a Inglaterra é nesse momento o país mais rico do mundo, mas ele passa ali na Inglaterra por vários problemas financeiros. Passa pela pobreza em momentos terríveis, tem momentos de melhora também. Quando ele recebe algum dinheiro, seja por textos, por heranças, enfim. Mas não fosse o Engels, como eu falei no vídeo passado, o Engels dá várias ajudas financeiras para o Marx. Né? Com a ajuda do Engels, o Marx continua escrevendo, fazendo as suas pesquisas. Não fosse a ajuda desse amigo fiel, a situação seria muito mais complicada para Marx. Bom, outra coisa interessante, né, e pensando nessa coisa do Marx ter tido problemas financeiros, é que em 1862, o Marx tentou um emprego na Companhia de Estradas de Ferro da Inglaterra. Né? Ele poderia trabalhar com ferrovias, que seria uma coisa bastante engraçada de se imaginar. Porém, o Marx tinha uma caligrafia horrível. A letra do Marx era muito feia. E como era feia, ele preencheu a ficha para se inscrever e se candidatar ao emprego, e ele não passou nem para entrevista, porque as pessoas não conseguiram entender o que ele escreveu. As únicas pessoas que entendiam os textos do Marx era a esposa dele, a Jenny, e o Engels. Então, vários dos textos do Marx, eles eram reescritos pela Jenny, pela esposa e pelo Engels. E, na verdade, os biógrafos dizem que quando a Jenny transcrevia os textos do Marx, ela opinava, ela discutia, ela dava suas opiniões, o que nos leva a crer que além da dupla Marx e Engels nos textos, tem também a dupla Marx e Jenny. Ela tem também, ao que os biógrafos dizem pelo menos, uma participação ativa nessa produção de textos, como uma interlocutora que fazia a transcrição. Isso é uma coisa muito interessante. Bom, o fato é, que eu falei na aula passada, que após 1848, a Europa vive uma onda conservadora, ao mesmo tempo que a Europa vive um momento de grande crescimento econômico, a assim chamada Segunda Revolução Industrial, aquilo que o Hobsbawm chama de a Era do Capital, os anos de 1850 e 1860, sobretudo no comecinho, são anos em que Marx terá um engajamento menor. Né? Vimos que antes o Marx se engajou na Liga dos Comunistas, atuou nos jornais, foi reprimido. Os anos de 1850 e 60 são anos que o engajamento político-social de Marx é menor, e ele se concentra mais nos seus escritos. Menor não significa nulo. Ele faz algumas coisas também. Bom, mais para o final da década de 1860 e na década de 1870,
Marx volta, já um velhinho, volta a se engajar na ação política, porque 1860, ao final de 60 e 70, é quando é fundada a Internacional dos Trabalhadores, a AIT, e 1871 temos a Comuna de Paris. Aliás, o Marx vai escrever vários textos sobre a Comuna de Paris, vamos falar sobre eles depois, para o final da aula. É quando Marx escreve sobre a Comuna de Paris que o Marx fica conhecido. Até então ele era alguém conhecido no meio, né, comunista, dos revolucionários. Após 1870, os textos dele sobre a Comuna de Paris são os textos, na época dele, de maior repercussão, mais do que o Capital e mais do que o Manifesto Comunista, e que fazem ele se tornar, de fato, internacionalmente conhecido e fora dos círculos revolucionários de esquerda e comunistas. Ao longo da sua vida, o Marx teve diversos filhos. E como era comum naquela época, né, ainda mais se a gente pensar nas regiões industriais do século XIX, vários dos filhos do Marx morreram na infância, quando eram crianças. Bom, Marx teve 3 filhas que chegaram à idade adulta. A Jenny, sobre a qual a gente já comentou, né, a pequena Jenny, a Laura e a Eleanor. A Eleanor Marx, na verdade, ela tem muitos textos importantes sobre o pai e várias informações sobre a vida do Marx jovem a gente tem como fonte os textos da Eleanor Marx. As meninas, tanto a Jenny quanto a Laura quanto a Eleanor, elas relatam nas suas memórias a educação clássica que elas tiveram em casa. Então, assim como Marx aprendeu com o pai da esposa a gostar de Shakespeare, a gostar de Homero, ele passa isso para as filhas. Então, a Eleanor Marx, nos textos dela, ela conta que dentro da casa dela, Homero, Dom Quixote, As Mil e Uma Noites e principalmente Shakespeare eram lidos e recitados a todo momento. E as 3 filhas de Marx foram também militantes, escreveram diversos textos e engajaram-se em causas diversas. Um destaque interessante é que, bom, como elas passaram boa parte da vida na Inglaterra, uma das maiores repressões que a Inglaterra comete no século XIX é contra a Irlanda. Tá? Isso é uma coisa que eu falei num livro meu que vai sair ainda, depois eu vou falar isso para vocês. O número de irlandeses que a coroa inglesa matou nesse momento é muito maior do que, por exemplo, as vítimas do terror na Revolução Francesa. O pessoal fala, o terror é muito ruim, e a Inglaterra é moderada. A Inglaterra matou muito mais irlandês do que os mortos na Revolução Francesa. E elas se engajaram na causa dos ferianos, né, do pessoal da Irlanda, pela independência da Irlanda, pela autonomia da Irlanda, contra os massacres e as coisas horríveis que a Inglaterra sempre fez com a Irlanda. Bom, em parte, o engajamento que, sobretudo, a Jenny e a Eleanor tiveram na Irlanda se deve à influência de uma operária irlandesa, que era Lizzie Burns, que era a segunda esposa de Engels, que as filhas de Marx eram, evidentemente, muito próximas. A Jenny, então a filha mais velha do Marx, ela se casou com um proudhonista. Lembra que o Marx tinha desavenças com o Proudhon. Ela se casa com um proudhonista que era o Charles Longuet. Mas depois, evidentemente, o Longuet se afastou das ideias do Proudhon e se aproximou das ideias de Marx. O Longuet depois vai lutar na Comuna de Paris, de 1871. A Laura, ela se aproxima, e ela tem um longo romance, acaba se casando com um revolucionário cubano. Né? E Cuba ainda não é socialista, o Fidel é só no século XX. Mas a outra filha do Marx, a Laura, se casa com um revolucionário cubano, mas era um cubano de pais franceses e que viveu boa parte da vida na França, que é o Paul Lafargue. Aliás, eu adoro o Paul Lafargue. E o Paul Lafargue tem um texto, que é um dos meus textos preferidos, chamado Direito à Preguiça. Como é um texto sobre a preguiça, também curtinho o texto, recomendo a leitura. O Lafargue era um estudante de medicina, né? E quando ele se aproxima da Laura, ele ainda era estudante de medicina, e o Lafargue, assim como Marx largou a advocacia para se dedicar à Revolução, o Lafargue fará a mesma coisa. Vai se afastar da medicina, se aproximar da Revolução, e assim como o cunhado, né, o Longuet, assim como o marido da irmã, o Lafargue também vai lutar na Comuna de Paris. Né? Então, a Jenny se aproxima também de um revolucionário que é o Longuet, a Laura se aproxima também de um revolucionário que é o Lafargue, tornam-se companheiros. A Eleanor tem também um longo romance com um revolucionário, que é o Lissagarret, que também luta na Comuna de Paris. E, na verdade, o Lissagarret ele escreve um texto, uma história da Comuna de Paris, que eu uso para preparar minhas aulas na faculdade. É um texto muito importante sobre a Comuna de Paris. Então, as filhas do Marx se envolvem com revolucionários, se envolvem com franceses, com pessoas ativas na Comuna de Paris, e os 3 eram muito admiradores do Marx, e vão se tornando com o passar do tempo. A Laura depois se afasta do Lissagarret, e ela depois vai ter um outro companheiro, que é o Edward Evelyn,
que era alguém ligado ao teatro, né? A Eleanor, ela se liga ao teatro, a New Shakespeare Society, e se aproxima de um nome também ligado ao teatro. Então, queria fazer esse breve parêntese sobre as filhas do Marx, para mostrar que também são escritoras importantes, também são ativistas importantes, se engajam tanto pela causa da Comuna de Paris, causa dos irlandeses. Eu acho que são coisas importantes da gente pontuar aqui, né? Voltamos então. Marx está em Londres. Em 1850, o Marx tinha aberto mais um jornal, a Nova Gazeta Renana, o Engels escreve. Aliás, nessa Nova Gazeta Renana, que ele abre em 1850, saíram textos célebres também, textos que tem em português, são importantes para a gente até hoje. Por exemplo, um texto do Engels, que eu adoro, inclusive, chamado A Guerra Camponesa na Alemanha. Sai também textos de Marx sobre 1848. Os textos de Marx sobre 1848, sobre a Primavera dos Povos, são publicados depois, e estão assim em português, lá pela editora Boitempo, com o nome A Luta de Classe na França entre 1848 e 1850. Aliás, é nesses textos que o Marx tem aquela frase famosa: as revoluções são a locomotiva da história. Tá? É nesse texto que ele faz uma interpretação muito legal sobre a Primavera dos Povos. Né? Ele coloca que as revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução de 1830, foram alianças da burguesia com a camada trabalhadora, e depois de 1848, as classes trabalhadoras e a burguesia conhecem um divórcio, conhecem uma separação, e os interesses antagônicos ficam clarificados. Os interesses antagônicos de classes ficam mais abertos. Mais importante para a gente aqui, é nesse texto, A Luta de Classe na França, de 1848 a 1850, que o Marx usa pela primeira vez na vida o termo ditadura do proletariado. Cuidado! Quando eu tive aula na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, no segundo semestre, o meu professor de Metodologia da História, era Metodologia da História 2, ele falou para mim: gente, cuidado, quando uma pessoa usa ditadura, a palavra ditadura no século XIX, é o sentido diferente de ditadura hoje. Porque se eu falo ditadura hoje, você pensa em ditadura militar, em ditadura nazista, em ditadura... essas ditaduras do século XX. Só que é no século XIX, é antes disso tudo acontecer. Ditadura no século XIX geralmente era associado ao conceito romano de ditadura. Lembra das aulas do Walter, quando ele falou que tinha a ideia de ditadura em Roma? E a ideia de ditadura nesse contexto é mais literal, é a suspensão das leis de até então, e aí o governo ditando, né? O governo sem as leis vigentes do sistema anterior. Evidentemente que para fazer uma revolução, você tem que suspender as leis que protegem a propriedade privada, caso você queira fazer uma revolução comunista. Né? Evidentemente que você tem que suspender o direito burguês, nos termos de Marx. Bom, o Marx usa então, pela primeira vez, o termo ditadura do proletariado. Vamos ver quando que ele usa esse termo. Vamos ler. Marx fala assim: esse socialismo é a declaração de permanência da revolução, a continuação da revolução. Então o socialismo é a continuação da revolução. Então não basta tomar que os proletários tomem o poder. É preciso continuar a revolução. A ditadura classista do proletariado como ponto de transição necessário para a abolição de todas as diferenças de classe, para a abolição da totalidade das relações de produção em que elas estão baseadas, para a abolição da totalidade das relações sociais que correspondem a essas relações de produção, para a convulsão da totalidade das ideias que originam dessas relações sociais. Então aqui está claro que uma ditadura do proletariado, da classe proletariada, por isso que é uma ditadura classista, não é uma ditadura de uma pessoa, é uma ditadura de uma classe. É que essa, depois vamos ver o que ele vai escrever sobre a Comuna de Paris, que vai ajudar a gente a entender isso, que essa ditadura é uma transição, né, é um ponto de transição necessário em direção à abolição das classes. Então não basta derrubar o governo vigente para fazer a revolução. Após essa derrubada, é preciso a continuidade da revolução, que é a ditadura do proletariado. Teve uma outra vez, fora desses textos, que o Marx usou a expressão ditadura do proletariado. É uma carta de 5 de março de 1852 a Joseph Weidemeyer. Nessa carta, o Marx diz assim: no que me diz respeito, não me cabe o mérito de ter descoberto nem a existência das classes, nem a luta de classes. Então Marx fala: eu não sou o primeiro a falar de luta de classes. De fato, os liberais já falavam de luta de classes. O conceito de que a ideia de que a Revolução Francesa foi uma luta de classes é uma ideia liberal. François Guizot falou isso antes de Marx. Você pode pegar também a obra da Madame de Staël,
que fala isso também antes de Marx. Marx não inventou a ideia de luta de classe. E ele diz aqui, muito antes de mim, os historiadores burgueses, Guizot, Madame de Staël e outros, já tinham dito que a história tem a ver com a luta de classe. E os economistas burgueses, como Adam Smith, já falavam em antagonismo de classes. Se você não sabe disso, tem um vídeo meu aqui no Se Liga sobre Adam Smith, e eu mostro os trechos em que Adam Smith fala que os interesses da burguesia e da classe trabalhadora são diferentes. Isso está na Riqueza das Nações. Isso é liberal, não é marxista. Bom, aí o Marx diz, o que eu fiz foi, qual que é a minha contribuição? Demonstrar que a existência de classes está apenas ligada a fases do desenvolvimento histórico da produção. Então Marx diz que a existência de classes não é algo eterno e imutável, que a existência de classes sociais correspondem a uma fase da história. E não é uma coisa necessária e eterna. As classes podem acabar, é o que ele quer fazer com o comunismo. 2, que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado, então isso para ele é uma contribuição. 3, que essa mesma ditadura do proletariado é apenas uma transição para a superação de todas as classes e para uma sociedade sem classe, que é o objetivo do comunismo. A terceira vez na vida, então Marx fala em ditadura do proletariado 3 vezes, né? Aliás, isso mostra, por exemplo, que o conceito de ditadura do proletariado não era o conceito central em Marx. Ele usou poucas vezes na vida. A terceira vez que ele usa o conceito de ditadura do proletariado é na crítica ao programa de Gotha. Falaremos desse texto mais tarde na aula de hoje. Ele fala assim lá na crítica. Entre a sociedade capitalista e comunista, há um período de transição revolucionária de uma sociedade a outra. Esse período de transição, o Estado é uma ditadura revolucionária do proletariado. Mas o programa é alheio tanto a esta última quanto ao futuro. O programa de Gotha, depois mais tarde, hoje ainda, eu vou explicar o que é isso. Mas bom, nesse trecho aqui ele repete a mesma coisa, né? Que a ditadura do proletariado é uma transição. Então fica bem claro que o objetivo do Marx não é uma ditadura do proletariado. Não é um governo estatista. Isso é apenas uma transição para o fim das classes e o fim do Estado, que seria o comunismo. E depois o Lenin vai desenvolver mais isso no Estado e a Revolução. Faremos disso daqui a pouco. A questão é que o Marx, então, está na Inglaterra. Marx ainda está produzindo textos. E na Inglaterra, o Marx se aproxima da Liga dos Comunistas. E, na verdade, em 1850, o Marx envia uma mensagem para a Liga Comunista, em março de 1850, e nessa mensagem ele usa a expressão revolução em permanência. Essa expressão é interessante, né? Porque no século XX há lá o famoso debate entre trotskistas e stalinistas sobre a revolução permanente, a revolução em um só país, e os trotskistas gostam de lembrar essa passagem do Marx sobre a revolução em permanência. É uma coisa muito interessante. Bom, e ainda em 1850, né, depois vocês podem buscar esse trecho do Marx na internet para ler completo, eu não vou ler aqui tudo de novo para o vídeo também não ficar muito longo. Mas em abril de 1850 é criado também a Sociedade Internacional dos Comunistas Revolucionários. Essa sociedade era uma aliança entre a Liga dos Comunistas, a boa e velha, que vocês já conhecem, os blanquistas franceses e a ala radical dos cartistas ingleses. Lembra nas aulas do Walter que ele comenta do movimento cartista na Inglaterra do século XIX? A ala mais à esquerda do movimento cartista, que era um movimento que pedia voto universal, direitos trabalhistas na Inglaterra do século XIX, se une. Tá? E o objetivo desta Sociedade Internacional dos Comunistas era a revolução em permanência até o comunismo. Esse era o objetivo expresso. Então esse conceito de revolução em permanência aparece nas obras do Marx, é importante para as obras do Marx. Bom, aí você fala assim, professor, tá bom, mas ele está em Londres, não conseguiu lá o emprego na ferrovia, porque a letra dele era muito feia, tem a ajuda do Engels. Ele não vai por um período ter um trabalho mais permanente que dê alguma renda para a família dele? Sim, e é bem interessante esse trabalho do Marx. O Marx, em 1851, passa a publicar regularmente no New York Daily Tribune. Tá? Então ele publica como um correspondente estrangeiro e depois como um analista internacional. Tá? Os textos eram em inglês. O Marx tinha acabado de chegar na Inglaterra, ele não se sentia confortável ainda para escrever em inglês. O Engels tinha um domínio maior do inglês. O Engels ajuda ele no começo. Depois, com o passar do tempo, o Marx domina a língua inglesa e ele passa a escrever para os Estados Unidos com frequência e em língua inglesa.
né? Os artigos do Marx, ele escreve para os Estados Unidos nada menos do que 487 artigos diferentes. E aí, veja, 1850, os Estados Unidos estão caminhando para a Guerra de Secessão, para a Guerra Civil. E aí tem aqueles textos conhecidos do Marx, para o Lincoln, sobre a Guerra Civil, enfim. São 487 textos que estão disponíveis lá naquela coleção que eu falei para vocês na parte 1, na Mega, e por um certo tempo isso vai ser um trabalho aí para ele importante, isso vai ser um trabalho para ele que ele vai levar aí por um bom tempo. Perceba que até esse momento o Marx já tem textos em alemão, textos em latim, textos em francês, textos em inglês, daqui a pouco ele vai escrever em russo também, então enfim, é alguém que não só dominava as línguas, né, mas também escrevia em várias línguas, e tem textos dele, vários textos em diversas línguas, que é uma coisa absolutamente impressionante. E aliás, então Marx assume no New York Tribune em 1851, em 1852 vem à luz aquele que é o meu texto preferido do Marx. De fato, eu falei que eu gosto da questão judaica, mas esse é o texto que eu mais gosto do Marx, é um texto que eu uso, inclusive na universidade, eu mando meus alunos lerem, que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Eu gosto desse texto, né, porque é um texto sobre o Luiz Bonaparte, né? Lembra que na França, a gente falou no vídeo passado, há uma revolução em 1848, eles derrubam o rei burguês, Luís Filipe de Orleans, elegem como presidente Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, e Luiz Bonaparte, depois de uma série de peripécias e manobras e um golpe, se torna imperador da França, Napoleão III. E o livro do Marx, né, ele é coroado em 1852, Napoleão III. E o livro do Marx fala sobre isso, né, sobre Napoleão III, é um livro de história. E eu gosto de mostrar esse livro para mostrar para os meus alunos como Marx não era nada dogmático, né? Ele tinha uma visão de história muito interessante, muito aberta, muito rica. O Marx, geralmente se associa esse livro do Marx à ideia de bonapartismo. O Marx nunca usou a palavra bonapartismo. Só que, de fato, né, nesse texto, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele fala em regime de Bonaparte, né, ele usa termos que a gente pode, né, falar de um bonapartismo. Quando Marx fala em regime de Bonaparte, ele está se referindo a um governo centralizado, um governo militarizado, que faz concessões à burguesia e concessões à classe trabalhadora como uma espécie de árbitro supremo. Então a burguesia é incapaz de se manter na liderança, e aí a burguesia apoia um governo centralizado e militarizado que faz concessões à classe trabalhadora, mas que mantém o domínio burguês. De fato, a época de Luiz Bonaparte é a época que, de fato, a França se industrializa, a época que a gente tem a modernização, né, de Paris, que Paris é reconstruída com as reformas do Haussmann. Então, a ideia de bonapartismo, geralmente, tem toda uma discussão complexa sobre isso, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre bonapartismo, trazer os vários pontos de vista, mas, em resumo, geralmente se associa o bonapartismo à seguinte ideia: as divisões entre as classes são tão grandes que nenhum grupo consegue obter, naquele momento histórico, uma supremacia total sobre o outro. E assim, cria-se espaço para que um governo centralizado se coloque como acima das classes. Num outro texto, chamado A Guerra Civil na França, de 1871, o Marx fala assim: era a única forma de governo possível em um momento em que a burguesia já havia perdido e a classe operária não havia ainda adquirido a faculdade de governar a nação. Então, no ano de 1859, vem à luz uma outra obra fundamental de Marx, que é a Contribuição à Crítica da Economia Política. Bom, no texto, a Contribuição à Crítica da Economia Política, o Marx, no prefácio, ele dá uma resumida muito legal, eu uso em aula, os professores geralmente usam em aula esse trecho do prefácio, como um resumo interessante do que é o materialismo histórico. Né, o que é a gente já viu vários conceitos aqui, né? Ideologia, bonapartismo. Aqui parece que ele resume com muita clareza o seu conceito de materialismo histórico. Então vamos ler. O Marx diz assim: o resultado geral que se me ofereceu e, uma vez ganho, serviu de fio de condutor dos meus estudos, pode ser resumido assim. Então, agora o Marx vai falar do fio condutor dos seus estudos. O resultado final que conduz os seus estudos é o seguinte: na produção social de sua vida, os homens, os seres humanos, entram em determinadas relações necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção, que correspondem a uma determinada etapa do desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. Então a gente está a gente tem relações de produção, relações de serviço,
relações assalariadas, que correspondem a uma etapa das forças produtivas, o capitalismo, o feudalismo. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade. Então a estrutura são as relações de produção. A base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material é o que condiciona o processo da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas inversamente é o seu ser social que determina a sua consciência. Esse determina, não é determinismo. Então não essa passagem é muito mal interpretada, tem gente que interpreta isso de maneira muito mecânica, do tipo assim, se eu vivo numa sociedade escravista, eu penso assim. Não é isso que ele está dizendo. E o Engels escreve depois esclarecendo isso. Porque na época isso já foi interpretado assim, de maneira mecanicista e determinista. Aqui temos uma palavra que é interessante, que é a palavra condiciona. Então a questão é que o nosso modo de produção, o nosso sistema social, nos coloca limites. Dentro desses limites dá para fazer várias coisas. Mas de fato, há como uma espécie de corredor, de limites que a nossa condição social nos coloca, e que não dá para sair desses limites. É claro que isso não é mecanicista, como o Engels diz depois, a superestrutura retroativamente pode afetar a infraestrutura. Né? Se não pudesse, o pensamento ele não escreveria textos. Né? Então, evidentemente, não podemos interpretar essa passagem de maneira muito mecanicista, mas entendendo que primeiro vem a matéria, que a partir da infraestrutura a gente entende os limites e condicionamentos da superestrutura, e a gente conecta isso com o conceito de ideologia e assim por diante. Bom, aí depois o Marx diz assim, vamos ler mais, para a coisa ficar mais clara para você. Do mesmo modo que não se julga o que o indivíduo é pelo que ele imagina de si próprio, então você não é o que você imagina de você. Tão pouco se pode julgar uma época de revolucionamento a partir da sua consciência, mas se tem, isso sim, de explicar essa consciência a partir das contradições da vida material, do conflito existente entre as forças produtivas e relações de produção social. Para os historiadores, por exemplo, o marxismo foi muito importante para a gente começar a entender o papel das forças materiais, das contradições de classe, na própria produção de ideias, de como as ideias têm uma relação com a sua base material, com o seu fundamento e funcionamento. Né? Então, assim, são pensamentos, depois, é claro, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo explicando isso melhor, com mais detalhes, aprofundando, dando mais exemplos. Podem pedir sempre aí nos comentários. Mas aqui eu quero notar que há nesse texto um belíssimo resumo, né, da noção de materialismo histórico. Aliás, nesse período, entre 1857 e 1858, o Marx escreveu também um longo manuscrito para autoesclarecimento, que ele não publica. Vocês perceberam já que o Marx fazia muito isso, escrevia coisas de 1000 páginas para ele mesmo se esclarecer. Ele escrevia para pensar. Tá? Esses manuscritos só foram publicados em 1939, na União Soviética, bem depois da morte do Marx. Esses manuscritos são conhecidos como Grundrisse. Bom, e é nesses manuscritos que o Marx já menciona a noção de mais-valia. Ela aparece aí. Né? A noção do mais-valor e tudo mais. Aliás, nesses manuscritos tem também um texto muito influente chamado Formações que precedem a produção capitalista. É um dos poucos textos em que o Marx analisa os modos de produção anteriores ao capitalismo. O modo de produção escravista, Grécia e Roma, o modo de produção asiático, o modo de produção feudal e o burguês, né, o capitalista. Aliás, bom, a noção de modo de produção asiático é uma noção hoje rejeitada, tá, pela maioria dos historiadores. A maioria dos historiadores que estudam, por exemplo, o Egito Antigo, embora o Marx tenha pensado para outra coisa. Mas, enfim, mesmo quem estuda China, Índia, Japão, tende a rejeitar a noção de modo de produção asiático. São poucos os historiadores que ainda aceitam. Quem aceita faz belas revisões, fala que vale mais para o Egito do que para a Mesopotâmia, por exemplo. Isso até nos leva a uma questão importante, que é uma discussão que existe sobre os pensamentos de Marx a respeito do Oriente. Perceba que o Marx nunca visitou a Índia. E boa parte do que o Marx conhecia sobre a Índia vinha dos próprios europeus, né? Porque a Inglaterra no século XIX está num processo de domínio brutal da Índia. De domínio brutal. E o Marx, lá no New York Tribune, ele tem alguns textos sobre a Índia.
E os marxistas, ou os estudiosos do pensamento no século XIX, discutem bastante esses textos. O texto do Marx sobre a Índia, por exemplo, ele chega a dizer, ele não deixa de falar da brutalidade que a Inglaterra fez com a Índia. Ele fala, ó, a Inglaterra quebrou toda a estrutura da sociedade indiana e não há qualquer sintoma de reconstituição até o momento. O Marx fala, ó, essa perda do velho mundo, sem nenhum ganho de um novo, dá um tipo particular de melancolia ao povo hindu. Melancolia. Então, a interferência da Inglaterra, diz o Marx, na Índia no século XIX, tendo introduzido a fiandeira em Lancashire e o tecedor em Bengala, ou varrendo tanto o fiandeiro hindu quanto o tecelão, dissolveu as pequenas comunidades ao implodir a sua base econômica. Né? Então, enfim, ele deixa claro que há uma destruição econômica. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, a Inglaterra, é verdade, foi mobilizada por interesses vis e estúpidos ao dominar a Índia. Mas essa não é a questão. A questão é, diz o Marx no seu texto sobre a Índia, a humanidade poderá cumprir o seu destino sem uma revolução fundamental no estado social da Ásia? Se não, apesar de tudo, o que podem ter sido os crimes da Inglaterra, né, apesar de tudo o que podem ter sido os crimes da Inglaterra, a Inglaterra talvez tenha sido uma ferramenta inconsciente da história ao trazer essa revolução. Então, de alguma maneira, o domínio brutal, vil e egoísta da Inglaterra na Índia pode talvez ter criado as condições para a futura libertação da Índia. Ele deixa isso, ele não afirma isso, né? Ele coloca isso como questionamento, como um problema. Por isso que é um grande debate. Né? Eu lembro de ler, por exemplo, um texto do Slavoj Zizek, um pouco em defesa desse texto do Marx. Né? Então deixar para vocês aberto uma discussão sobre os pensamentos de Marx sobre o Oriente. Agora, é verdade que nesse momento então temos os manuscritos, né, os Grundrisse, o Marx está escrevendo para os Estados Unidos, temos a contribuição à crítica da economia política, e desde 1844 o Marx estava preparando um texto para fazer uma crítica da economia. Tá? Na década de 1860, então Marx está na Inglaterra, ele estava trabalhando nos 4 volumes desse texto ao mesmo tempo. Né? Então era um texto com 4 volumes na cabeça do Marx, e ele estava trabalhando nos 4 ao mesmo tempo. Não é que ele estava primeiro no capítulo 1, depois no capítulo 2, depois no 3. Ele trabalhava nos 4 volumes ao mesmo tempo. Por isso que a gente deveria lê-los, né, ao mesmo tempo, seria a maneira mais adequada de ler. Tá? Esses 4 volumes seriam o que a gente conhece hoje como Capital. Tá? O volume 1 do Capital foi publicado em 1867. E quando ele publica, os manuscritos dos outros volumes já estavam escritos. E o Marx nunca publica os outros. Então vai ficar para o Engels a tarefa de editar e publicar os volumes de 2 e 3 do Capital. Né? Depois são encontrados textos do Marx, e a gente inclusive passou a rever essa edição do Engels, isso muito recentemente. Né? As edições mais recentes do Capital, ligadas à Mega, que eu falei para vocês lá na parte 1, tendem a rever um pouco a edição feita pelo Engels, comparando com manuscritos recentemente encontrados do Marx. Tem também o suposto volume 4, ali editado pelo Kautsky. Né? Enfim, a primeira tiragem do Capital vendeu, ela era de 1.000 exemplares, e os 1.000 exemplares do Capital demoraram 4 anos para vender. Né? Então o Capital, nesse momento, é um livro importante, um livro central, mas ele ainda não é tão conhecido como será depois nos séculos posteriores. Que nem eu disse para você agora há pouco. Os textos mais conhecidos do Marx, na época em que o Marx estavam vivos, serão os textos dele sobre a Comuna de Paris. O Capital, por exemplo, vende 1.000 exemplares em 4 anos. Tá? Isso para você ver que a quantidade de vendas de um livro não é necessariamente uma prova dele ser um livro bom ou ruim, às vezes coincide, né? Mas às vezes também não. Aliás, o Engels e alguns amigos do Marx combinam de fazer resenhas do Capital, e às vezes até resenhas negativas, mas para ajudar a difundir o texto, né? Então, parece que o Engels escreveu uma resenha negativa num jornal para tentar deixar o texto mais conhecido, enfim, sempre aquele amigo ponta firme. Né? Lá no Capital, no prefácio, o Marx fala assim: a finalidade última desta obra é desvelar a lei econômica do movimento da sociedade moderna. Né? E um pouco ali no Capital, ele não está tratando especificamente de uma forma histórica específica do capital. Ele está tratando do capitalismo, né, do capital em sua máxima ideal. Essa é uma expressão que ele usa no manuscrito do livro 2. Né? E bom, cabe aí a outros autores depois pensar
de uma maneira mais específica. A primeira edição russa do Capital saiu em 1872, é aquilo que eu comentei com vocês no vídeo 1. Quem faz a edição, quem traduz o Capital para o russo é o Nikolai Danielson. E é devido ao contato com Danielson que o Marx começa a estudar a Rússia, que o Marx aprende mais uma língua, já tinha o latim, já tinha o alemão, já tinha o francês, já tinha o inglês, agora tem também o russo. E o Marx começa a mudar as suas posições sobre a Rússia e pensar a Rússia de uma maneira diferente, né? Aliás, em 1870, o Marx leu o texto do Herzen, né? O texto que é publicado na época com o título de Prisão e Exílio. Bom, a edição francesa do Capital sai em 1885, a edição espanhola em 1886 e a edição em inglês em 1887. Evidentemente, eu não vou aqui nem tentar resumir o Capital ou alguma coisa assim. De novo, a gente está fazendo aqui um panorama, né, da vida e da obra do Marx. Se vocês quiserem que eu aprofunde em outro conceito, lembre-se sempre aqui de comentar aqui embaixo. Bom, então eu disse que o período lá no final dos anos 40, anos 50 e começo dos anos 60 são períodos, não é que o Marx fica recluso e não tem nenhuma ação social, nenhum ativismo, não, ele tem, mas menor do que nos anos anteriores e posteriores. Bom, na segunda metade dos anos de 1860 é quando Marx volta, porque nós temos a fundação do que depois será chamada a Primeira Internacional dos Trabalhadores. Vamos acompanhar um pouco isso. Há uma longa troca de correspondências entre vários trabalhadores, até que, no dia 28 de setembro de 1864, no St. Martin Hall, em Londres, há uma reunião na qual estão presentes 2.000 pessoas. 2.000 pessoas da classe trabalhadora, ou representantes da classe trabalhadora, de várias tendências. Então temos socialistas ingleses reformistas, socialistas owenistas, né, ligados à ideia do Robert Owen, prudonistas ligados à ideia do Proudhon, mazinistas ligados à ideia do Mazzini, um revolucionário importante italiano. Então há uma longa discussão de tendências da esquerda, uma esquerda mais nacionalista, uma esquerda mais internacionalista. Bom, depois de uma longa discussão, é eleito um comitê com 27 ingleses, 3 franceses, 2 italianos e 2 alemães. O Marx e um tal de Ecários, que era, na verdade, um trabalhador recomendado pelo Marx, né? Um alfaiate recomendado pelo Marx. Bom, é uma organização bastante heterogênea e que faz um manifesto, né? Um manifesto da Associação Internacional dos Trabalhadores, depois conhecida como a Primeira Internacional, porque vai ter depois uma segunda, né? É a Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, ou a Internacional, como vou me referir a partir de agora, depois conhecida como a Primeira Internacional. O manifesto inaugural da Primeira Internacional dos Trabalhadores é redigido pelo Marx. E aí vem uma coisa interessante, esse manifesto é menos radical, vai menos na raiz do problema, é mais reformista do que o manifesto de 1848. Você fala, nossa, o Marx está menos radical, então? Não, pelo contrário, se a gente lê os textos do Marx, ele está mais radical. A questão é que a organização era uma organização, como eu disse para vocês, heterogênea. Né? Então, o Marx tentou fazer um manifesto que mais ou menos coubesse as outras posições. Embora, ao longo das reuniões da Internacional, Marx vai de fato conseguir impor o seu posicionamento com mais veemência ao longo do tempo, o marxismo vai ganhando força, mas sempre em disputa com outras tendências. Tá? Aliás, foi em 1864 que o Marx redigiu uma mensagem do Conselho Geral da AIT, da Internacional dos Trabalhadores, congratulando, parabenizando o Abraham Lincoln pela sua reeleição. Tá? O Marx, então, coloca o Abraham Lincoln como trabalhador e a importância da abolição da escravidão. Então ele redige esse texto em nome da Associação da Internacional dos Trabalhadores. O Estatuto da AIT, da Primeira Internacional, propõe a emancipação da classe econômica, a emancipação da classe trabalhadora, a emancipação econômica da classe trabalhadora, veja, não apenas a emancipação política, como o grande fim, ao qual se subordina todo o movimento político como meio, sem distinção de cor, de credo ou de nacionalidade. Então o Estatuto da Internacional é um estatuto que se coloca como sem distinção de cor, sem distinção de nacionalidade e sem distinção de credo. Aí você fala, professor, faltou sem distinção de sexo, né? De fato, mais para frente, a AIT vai começar a discutir e incorporar mulheres também na Internacional. Veremos. Os mazinistas, os italianos, ligados ao Mazzini, um líder famoso italiano,
Por isso vão acabar saindo da Internacional no ano de 1865, né? Porque para os italianos ali, que estão vivendo o processo de unificação da Itália nesse momento, a questão nacional é mais importante. E aqui, a questão nacional é colocada de lado em prol de uma emancipação internacional dos trabalhadores. Alguns sindicatos vão se unir à Internacional a partir de 1865. Tá? Numa conferência em 1866, 138 sindicatos se filiam à AIT, o que significa formalmente 200 mil trabalhadores. Então, a organização da qual Marx faz parte da fundação e é um nome importante, é uma organização que representava milhares de trabalhadores da Europa. Então, uma organização imensa. Tá? O Marx, nesse momento, então, está trabalhando com essas organizações. E nacionalmente, dentro dos países da Europa, surgem também outras organizações, muitas das quais depois vão entrar na AIT. Eu quero destacar uma, porque ela é muito importante para a história do século XX, é importante até hoje, né? E teve uma mudança ao longo da história. 1863, o Lassalle, lembra que eu falei na parte 2 de um tal de Lassalle, que o Marx tinha até uma disputa com ele por visões distintas sobre o socialismo? O Lassalle funda um partido dos trabalhadores alemães. A sigla é ADAV, né, que significa em português Associação Geral dos Trabalhadores Alemães. Outros nomes que trabalham ali com Lassalle, que inicialmente colaboram com a ADAV, com a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, acabam se separando e fundando outros partidos. Então é o caso, por exemplo, do Liebknecht, que no início colabora com a ADAV, depois se afasta da ADAV, né, e por vários motivos que não cabe aqui aprofundar, e ele colabora com outro nome, né, o Augusto Bebel, para fundar a Federação das Associações de Trabalhadores Alemães. Para fundar a Federação das Associações de Trabalhadores Alemães, que, por sua vez, está na origem do que em 1869 será o Partido Social Democrata dos Trabalhadores Alemães, que vai depois ter uma ligação forte com Marx. A gente já volta nesse ponto. Então, estou dando esse exemplo aqui bem resumidinho, tá? Para você entender que no final do século XIX, ali a partir dos anos 1860, ao mesmo tempo que surge a organização da Internacional dos Trabalhadores, começam a surgir partidos dos trabalhadores nacionais, né? Partidos dos trabalhadores nas localidades. Em 1869, segundo o Times, a AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, tinha nada menos que 2,5 milhões de membros. A própria Internacional dizia que ela tinha 8 milhões de membros. O próprio jornal da Internacional, o jornal oficial, como ele era chamado, dizia que ela tinha 8 milhões de membros. Bom, então a Internacional dos Trabalhadores, vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês. Ela é fundada em 1864, há uma conferência preparatória em 1865 e ali, né, já há uma distinção, um debate entre os prudonistas e o Marx, e os partidários da ideia do Marx. O primeiro congresso da Internacional dos Trabalhadores é em 1866. Tá? É o congresso que acontece em Genebra. O segundo congresso é em 1867. Em 1867, o segundo congresso da Internacional, ele já tem cobertura da grande mídia. Então, quer dizer, em 1867, mesmo a mídia burguesa já reconhecia que havia ali uma associação forte, importante e altamente influente. Bom, o terceiro congresso da Internacional, em 1868, toma uma resolução pela propriedade coletiva da terra, pela propriedade coletiva das ferrovias, das minas, das florestas e a defesa da greve como meio de ação política. Por que isso é importante? Porque isso significa que os mutualistas, ou seja, os partidários de Proudhon, de qualquer noção de pequena propriedade, perderam espaço. Que agora a Internacional dos Trabalhadores defende a propriedade coletiva. Defende a propriedade coletiva. Isso no terceiro congresso, em 1868, né? Em 1869, o quarto congresso é quando começa os primeiros esboços de uma dicotomia famosa, né, nos congressos da Internacional, entre os partidários de uma ideia mais próxima a Marx e os anarquistas partidários de uma ideia mais próxima a Bakunin. Bakunin participa, né, do congresso de 1869 e também participa do congresso o STAP, né, o Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Alemanha. Bom, um dos debates deste congresso de 1869, famoso, já caiu em vestibular, inclusive, é o debate que é o seguinte: o Ecários,
que era um partidário das ideias de Marx, ele dizia que não valia a pena os trabalhadores lutarem pelo fim da herança. Por quê? Primeiro, porque a herança era só uma consequência da propriedade privada. Abolindo-se a propriedade privada, a herança era abolida também. E segundo, a abolição da herança, dizia o Ecários, a partir das ideias de Marx, acabaria prejudicando trabalhadores, sobretudo pequenos camponeses. Então, Bakunin e os anarquistas defendiam a tese de que os trabalhadores tinham que lutar pela abolição da herança, porque a herança criava desigualdades. Os partidários das ideias de Marx diziam que não, que abolir a herança era você abolir a consequência e não a causa. E mais, abolindo a consequência e não a causa, trabalhadores poderiam ser prejudicados, sobretudo os pequenos camponeses, né, que aí não poderiam passar a herança para os seus filhos, e isso poderia favorecer o latifúndio, né, diríamos, usando um termo mais latino-americano. O 5º Congresso da Internacional dos Trabalhadores, ele foi cancelado porque houve uma guerra, né, em 1870, que foi a guerra entre a França e a Prússia. A Guerra Franco-Prussiana, né, como vocês sabem, a Prússia vence a França. Após a vitória prussiana, temos uma unificação da Alemanha, como falamos no vídeo passado, uma unificação autoritária, monárquica, impositiva, liderada pela Prússia. E como vocês sabem muito bem, quem não sabe vai saber agora, a derrota francesa cria na França o sentimento de raiva, de revanchismo em relação aos alemães. Revanchismo esse que vai até a Primeira Guerra Mundial, né, e tem consequências brutais para o século XX. Né? Bom, nesse momento, quando a França é derrotada pela Prússia na Guerra Franco-Prussiana, acaba sendo eleito um presidente um tanto fantoche na França, que é o Adolphe Thiers, e no momento em que o governo da França tenta desarmar os cidadãos parisienses, a população da cidade de Paris toma o poder. E toma o poder por 72 dias. É assim chamada Comuna de Paris. Então veja, a Internacional dos Trabalhadores cancelada, conta de uma guerra, e logo após a guerra, há um governo de fato popular em Paris, chamado de Comuna, em referência à Comuna de Paris, porque houve uma Comuna de Paris, na verdade houve duas Comunas de Paris na Revolução Francesa. E em 1871 há um governo de autogestão da população parisiense, que é assim chamada Comuna de Paris. O Marx, em 30 de maio de 1871, escreve um texto sobre a Comuna, e esse texto é aprovado pelo Conselho Geral da AIT, da Internacional dos Trabalhadores. O texto é conhecido como A Guerra Civil na França, mensagem do Conselho Geral da AIT. E como eu falei para vocês, o texto vendeu 10 mil exemplares, né, superou os 10 mil exemplares impressos, e se tornou então o texto mais conhecido do Marx até então, bem mais conhecido que o Capital. Lembra que o Capital demorou 4 anos para vender 1000. Esse aqui logo foram impressos 10 mil exemplares. E é curioso, porque o Marx passou a ser visto na Europa como o cérebro por trás da Comuna de Paris. E a Associação Internacional dos Trabalhadores também. Só que isso não é verdade. Né? O pensamento de Marx era pouco influente na Comuna de Paris. Eu vou dar números para vocês aqui. A Comuna de Paris ela teve 92 membros eleitos para governar. E dos 92, somente 17 eram da AIT, da Associação Internacional dos Trabalhadores, da Primeira Internacional. Então a minoria. E a maioria dessas lideranças da Comuna de Paris eram proudhonistas, ou blanquistas, ou jacobinos, quer dizer, outras tendências da esquerda que não a tendência de Marx. Né? Então não é verdade a acusação que vai vir depois de ser comunista, de ser marxista e coisas assim. Mas é verdade que o Marx saúda a Comuna. Vamos ler o que o Marx escreveu sobre a Comuna de Paris. Aí o Marx diz: o que é a Comuna de Paris? Essa esfinge que põe tão duramente à prova o entendimento burguês. Então, uma coisa que surpreende a burguesia. A classe operária não pode se contentar em tomar o aparelho de Estado. Não pode. Não é para a classe operária só tomar o Estado e usar o poder centralizado do Estado, com seus órgãos, exército, polícia, burocracia, hierarquia do trabalho, tudo isso, todos os órgãos do Estado estão a serviço da burguesia. Então não basta que a classe trabalhadora tome o Estado, olha que eles são, já que os instrumentos do Estado foram construídos para a dominação burguesa. Se a classe trabalhadora apenas tomar o Estado, ela vai reproduzir o que a burguesia fazia antes. Aí ele diz:
A comuna era composta por conselheiros municipais, eleitos por sufrágio universal nos diversos bairros de Paris, em alguns bairros, inclusive, com voto feminino. E tudo era revogável a todo momento. A maioria dos membros da Comuna de Paris eram operários ou representantes conhecidos da classe operária. E a Comuna de Paris não era um organismo parlamentar. Era um corpo ativo, ao mesmo tempo executivo e legislativo. Tá? Ora, a Comuna, dizem os espantados, quer abolir a propriedade privada. Sim, cavalheiros. A Comuna quer abolir a propriedade de classe, que faz do trabalho de muitos a riqueza de poucos. A Comuna tem como objetivo expropriar os expropriadores. Mas isso é o comunismo. Isso é o comunismo. Expropriar os expropriadores. Se as sociedades cooperativas unidas regularem a produção nacional sob um plano comum, de modo a controlar e, por fim, a anarquia constante, que é o capitalismo, o que é isso, cavalheiros, se não o comunismo? O Marx escreveu na sua vida muito pouco sobre o comunismo. É claro, o Marx entendia que a história não é uma coisa para você ficar fazendo previsões. O Marx entendia que o comunismo vai emergir a partir de circunstâncias históricas específicas, e as pessoas que fizeram o comunismo vão fazer a partir do momento histórico delas. Não é algo que a gente pode ficar prevendo, fazendo receita de bolo. Então Marx escreveu muito pouco sobre o comunismo. Essa é uma das poucas passagens que ele faz isso. E ele faz não a partir de uma receita de bolo, né? A partir do que ele está vendo lá em Paris. Ele fala, ó, o que os caras estão fazendo? Em vez dessa anarquia constante, que é o capitalismo, com crise toda hora, com gente passando fome em meia abundância, em vez disso, o que a gente tem? Sociedades de trabalhadores colocando a produção a partir de um plano, de modo a controlar e, por fim, a anarquia constante e as convulsões periódicas do capitalismo. Isso é o comunismo. O que é isso, cavaleiros? Isso é o comunismo. Essa foi, diz o Marx, a primeira revolução em que a classe trabalhadora foi abertamente reconhecida como a única classe capaz de iniciativa social. Bom, como muitos de vocês sabem, a Comuna de Paris é brutalmente esmagada, com a ajuda do próprio governo francês. Lembra que França e Prússia tinham entrado em guerra, mas eles se aliam contra as classes trabalhadoras de Paris e são ali algo em torno de 30 mil mortos na Comuna de Paris. E várias coisas importantes acontecem. Se vocês quiserem, a gente pode conversar especificamente sobre a Comuna em outro momento. Peçam sempre aqui. O objetivo dessa aula é fazer um panorama dos lugares do Marx, mas percebam que a Comuna... E, aliás, isso até interessante, né? Porque lembra que o Marx foi acusado de querer controlar. Perceba que a filosofia do Marx não era dominante na Comuna. Era minoritária. E mesmo assim ele saúda a Comuna como um movimento legítimo, importante, como o comunismo possível, e etc, etc. Agora, a Comuna de Paris, de 1871, tem algo que nos lembra a Primavera dos Povos de 1848. Lembra que depois de 1848 veio uma onda conservadora de repressão aos trabalhadores. O mesmo acontece depois de 1871. Depois da repressão da Comuna, é intensificada a perseguição contra os membros da Internacional. Mesmo que ela tenha sido minoritária na Comuna, ela vai ser responsabilizada por ela. E ao mesmo tempo, especialmente nos países menos industriais, que eram Espanha, Itália, Suíça e Rússia, o movimento anarquista ganha força, especialmente a vertente do Bakunin. Temos aqui já no canal, aliás, um pequeno vídeo sobre Bakunin, vocês podem procurar e assistir para se aprofundar nesse aspecto. Bom, tem mais uma conferência da Internacional dos Trabalhadores, que foi a Conferência de Londres, né, de 1871, pós-Comuna de Paris. E lá, várias questões importantes foram discutidas, como a inclusão de mulheres na AIT, de seções femininas, a importância das propagandas direcionadas a camponeses e não apenas a operários, sistemas de coletas de estatísticas. O Bakunin apoia uma revolta em Lyon, na França. E o Marx era contra, considerava prematura, achava que podia só gerar mortes sem nenhum ganho. Essa é uma característica do Marx também. Antes de uma revolução, a gente tem que estar preparado. Não adianta nada uma revolução que vai acabar nos matando, nos enfraquecendo. É preciso pensar se temos condições para que isso aconteça. Ele achava que em Lyon, não. O Bakunin achava que sim. Né? E aí, é nesse contexto que os bakunistas, os partidários do anarquismo do Bakunin, acusam os marxistas de priorizar o trabalho meramente parlamentar em vez de uma ação direta das massas. De fato, com o passar dos anos, por isso que eu falei lá dos social-democratas alemães, o Marx começa a se aproximar dos partidos políticos locais,
E o Marx considerava importante que os trabalhadores conseguissem representantes no parlamento, pessoas eleitas. Então Marx começa a dar ênfase, priorizar e achar importante a ação dos partidos. E aí que os bakunistas vão falar, ó, os marxistas estão se degringolando aí em querer estar no Estado, estar no parlamento, estar em deputados, né? As resoluções finais da AIT, da Internacional dos Trabalhadores, falavam, né, sobre construir partidos políticos distintos dos velhos partidos burgueses, da classe operária se organizar também, né, em partidos. É aí que tem um congresso de bakunistas, né, de partidários do Bakunin, na cidade de Sonvelier, e lá os anarquistas fazem um manifesto contra a Internacional dos Trabalhadores de Londres. E contra Marx, evidentemente. O manifesto dos anarquistas contra Marx diz assim: se há um fato inegável e 1000 vezes atestado pela experiência, é o efeito corruptor que o poder produz naqueles que têm autoridade para manipulá-los. O famoso "o poder corrompe". É absolutamente impossível para um homem que manipula o poder se quedar, né, parar como uma pessoa moral. O poder corrompe. O Conselho Geral da AIT, da Internacional dos Trabalhadores, não escapou dessa lei. Esses homens, Marx entre eles, acostumados a marchar na nossa frente e falar por nós, foram levados, pelas suas circunstâncias, a desejar que o programa particular deles, a sua doutrina, prevalecesse. Como a gente pode esperar uma sociedade igualitária vinda de Marx, né, de uma organização tão autoritária? Bom, Marx e Engels respondem esse texto, com o texto Os Supostos Rachas dentro da Internacional. Bom, eu não vou aprofundar nisso, né, senão esse vídeo vai ficar com 5 horas. Até hoje, os historiadores e pessoas ativistas anarquistas, marxistas, marxianas, discutem, né, o caráter mesmo disso, se o Marx mesmo quis se impor, foi autoritário, se não foi. É uma discussão longuíssima e, evidentemente, para eu me posicionar, claro que eu tenho uma posição, mas para eu me posicionar eu precisaria de um tempo para explicar bem o que eu penso sobre isso, o que eu já estudei sobre isso. Bom, o Congresso de Haia, o 5º Congresso da Internacional, aconteceu em 1872. Aliás, foi o primeiro congresso que o Marx foi pessoalmente, né? Nos outros, tinham representantes, pessoas que o conheciam, que se corresponderam com ele. E, aliás, deve ter sido legal. No último congresso da Internacional dos Trabalhadores, de 1872, o Marx foi, junto com as 3 filhas, a Laura, a Jenny, a Eleanor, a sua esposa, a Jenny, os 3 companheiros das 3 filhas, né, o Lafargue, o Long e o Ulysse Agarré, e, claro, o Engels, né? Então chegou a comitiva da família. Bom, nesse congresso, eles vão acabar transferindo, né, a AIT para Nova York. Há uma acusação de que ele faz isso para afastar os bakunistas, e tem algumas provas interessantes que talvez essa tenha sido uma estratégia mesmo. Tem um congresso depois, o 6º congresso, de 1873, da Internacional, que já foi um congresso esvaziado, enfraquecido. Então, acontece que após a Comuna de Paris, concluindo, a Internacional se enfraquece, há uma divisão forte, né, entre os diversos programas, sobretudo os anarquistas, e os comunistas mais ligados ao pensamento de Marx. Bom, enquanto isso, lá na Alemanha, forma-se, né, o SAP, o Partido Socialista da Alemanha, depois chamado de Partido Social Democrático da Alemanha, né, o nome que mantém até hoje. O partido é fundado a partir da união de outros, né, entre eles o SDAP e o ADAB, que já falamos. E há uma discussão e alguns textos, os textos soviéticos falam bastante disso, que a AIT começa a perder o seu papel histórico e os partidos locais começam a se fortalecer. Bom, e o caso do Partido Social Democrático da Alemanha, do SPD, é muito importante nesse sentido. Quando tem a formação do SAP, que depois vira o SPD, do Partido Socialista da Alemanha, que depois vira o Partido Social Democrático da Alemanha, eles fazem um programa, né, desse partido político dos trabalhadores alemães. Esse programa acaba gerando uma reação de Marx e Engels. O Marx e Engels encaram o programa do Partido dos Trabalhadores Alemães como um programa limitado, reformista. Bom, Gotha foi a cidade onde houve a união de movimentos que fundam o Partido Socialista da Alemanha, o futuro Partido Social Democrático. Por isso que o texto do Marx, criticando essa posição dos partidos, chama-se A Crítica do Programa de Gotha. Tá? E esse é um texto também importante,
porque é um dos raros textos, uma das poucas vezes, em que o Marx fala de forma mais concreta e direta sobre o socialismo e o comunismo, e não apenas a crítica do capitalismo. Então, no texto, o Marx fala que para chegar a uma sociedade comunista, precisaremos de duas fases. Uma primeira fase, que depois o Lenin vai chamar de fase socialista, na qual cada um receberia de acordo com o seu trabalho. E depois uma fase superior, que o Lenin chamaria de comunismo pleno, na qual cada um receberia de acordo com as suas necessidades. Tá? Então vamos ler o que o Marx diz. O Marx fala assim no texto: nosso objetivo aqui é uma sociedade comunista. Não como ela se desenvolveu a partir das suas próprias bases, mas ao contrário, como ela acaba de sair da sociedade capitalista, portanto trazendo marcas de nascença, marcas econômicas, morais, espirituais, herdadas da velha sociedade de cujo ventre ela saiu. Então o comunismo, ele emerge das próprias contradições do capitalismo. E como ele emerge dessa maneira, nos primeiros momentos, a sociedade que vem depois da sociedade capitalista, a socialista, ela trará marcas de nascença. É por isso que há uma transição do capitalismo ao comunismo que o Lenin vai chamar de socialismo. O Marx vai chamar de primeira fase. Então essa visão, sabe, tem o capitalismo, aí tem o socialismo, aí tem o comunismo. Essa nomenclatura é do Lenin, mas que o Lenin faz a partir das duas fases que o Marx expressa nesse texto. Então o Marx diz: o socialismo trará heranças do capitalismo. E é por isso que é necessária uma transição. Tá? Então é por isso que é necessário a tal da ditadura do proletariado, conforme nós já falamos. Então eu recomendo também para quem quiser a leitura desse texto, a crítica do programa de Gotha, para pensar um pouquinho, né, o que o Marx pensa sobre a transição, observações dele mais concretas, observações essas que o Lenin, no capítulo 5 de O Estado e a Revolução, vai aprofundar, vai continuar, vai discutir. Aliás, tem até uma frase famosa, engraçada do Marx, que ele fala, que eu falei sobre o Capital não ter vendido muito de início, e o Marx tem um comentário dele que ele fala assim: ó, o dinheiro que eu ganhei com Capital sequer paga os charutos que eu fumei enquanto eu estava escrevendo o texto. Mas enfim, voltando, no final da década de 1870, ao mesmo tempo que a Internacional dos Trabalhadores se enfraquece, perde fôlego, aí é transferida para Nova York, é sua sede, os partidos de trabalhadores nacionais vão sendo fortalecidos. Isso é muito interessante para entender a história do movimento dos trabalhadores. Veja que eu estou aqui na aula tentando conectar a história do Marx com a história geral do movimento da esquerda, dos trabalhadores, tentando fazer um panorama para vocês. Ó, então olha como os partidos políticos de trabalhadores da esquerda vão se fortalecendo no final do 19 e sempre com alguma ligação com Marx, a maioria deles. Isso que é muito legal. 1871, Luiz Pio funda a seção dinamarquesa da Internacional, que depois vira os social-democratas, o Partido Social Democrático da Dinamarca. Um partido social-democrata aparece na Suíça, em 1871. 1878, na França, é fundado um movimento que culmina em 1882 no Parti ouvrier, né, no Partido Trabalhador da França. Tá? O Marx, inclusive, ajudou na formação do programa desse partido. Tá? Na Holanda, em 1878, foi fundada a União Social Democrática. Em 82, a Liga Social Democrática. Em 1878, vem o Partido Social Democrático Tchecoslovaco. Em 1878, o Leonel Frankel e outros fundam a Liga Social Democrática. Em 1879, na Espanha, Pablo Iglesias funda o Partido Socialista Obrero, né, dos Trabalhadores espanhol. O Partido Trabalhista Inglês vai ser criado em 1900. Embora o Marx era próximo ao Henry Hartmann, né, e à Federação Democrática, de 1884, que por sua vez teria ligações com a fundação do Partido Trabalhista do PT inglês. Então veja, a Internacional se enfraquece e acaba se dissolvendo, né, tem o Congresso da Filadélfia em 1876 e ela vai se dissolver, ao mesmo tempo que os partidos nacionais vão se fortalecendo e depois, né, a gente vai ter lá na Rússia a formação do partido que dá origem aos bolcheviques, mencheviques e essa história toda. Veja como há uma continuidade, uma linha, né, uma linha não no sentido de linear, mas no sentido das coisas estarem conectadas, de estarem juntas. Enquanto isso, o Marx está ficando velhinho. Marx nasceu em 1818. Eu já estou falando de 1880. E o Marx tinha vários problemas de saúde. E devido aos problemas de saúde, os médicos mandaram ele ir para um país distante. Isso era comum na medicina do século XIX. Não vai para um lugar onde não tem cidade, para um lugar...
Em 1881 ele viaja para a Argélia para tentar tratar do seu problema pulmonar. Né? Só que o tempo na Argélia estava terrível quando ele chega lá. E só piora os seus problemas. Bom, bem mal de saúde, já na década de 1880, bem forte ali no movimento operário, o Marx passa a escrever cada vez mais e pesquisar mais sobre a Rússia. Tem uma moça chamada Vera Zaluzich que numa carta pergunta a Marx se a Mir, né, a comuna rural russa, onde havia ali cooperativas, né, de trabalhadores rurais, né, não cooperativas no nosso sentido, né, mas de trabalho conjunto, se ela poderia ser o ponto de partida para o socialismo, como queriam os assim chamados populistas russos, né, de onde vem inclusive a ideia de populismo, bem diferente da nossa, né, eram pessoas que iam ao povo, né, iam às comunas rurais. O Marx, na sua resposta de 1881, diz assim, e presta atenção, que já o Marx no final da vida, isso mostra um pouco, né, de como Marx era mais aberto do que às vezes até marxistas supõem. O Marx diz assim, a análise em O Capital não dá argumentos pró ou contra a comuna russa. Então o Marx deixa claro que ele não acreditava que o Capital explicava tudo na história, todas as coisas. Ele falou isso. Falou, a situação russa é de uma particularidade que o Capital não me ajuda a tomar uma posição final. Então, em nenhum momento ele achava que ele estava criando um sistema eterno. Obviamente, né, a própria dialética que ele sustentava não permitiria isso. Bom, aí ele diz, mas o estudo especial que eu fiz da comuna russa, incluindo pesquisa em material de fontes originais, me convenceu que a comuna rural russa é o fulcro para a regeneração social da Rússia. Mas, a fim de que possa preencher essa função, as influências nocivas que a cercam de todos os lados precisam ser eliminadas. Veja, ele escreve isso em 1881. A Revolução Russa acontecerá em 1917, pouco tempo. Né? E terá também uma revolução em 1905, né? Que é chamada geralmente de um ensaio geral da Revolução Russa. Em 1882, pouco antes de morrer, o Marx escreveu um prefácio para a edição russa do Manifesto Comunista. E o Marx disse assim, a tarefa do Manifesto Comunista, quando eu escrevi lá em 1848, quando eu tinha 30 anos, era a de proclamar a inevitável e iminente dissolução da moderna propriedade burguesa. Na Rússia, porém, mais da metade da terra já é propriedade conjunta dos camponeses. Né? Ele está se referindo à comuna russa. A questão agora é, poderá ela, uma antiquíssima forma de propriedade conjunta da terra, transformar-se diretamente na forma superior comunista de propriedade conjunta da terra? Ou, ao contrário, ela vai precisar passar pelas mesmas etapas que o Ocidente passou, né? A Revolução Burguesa, Revolução Industrial. A única resposta que se pode se dar é, se a Revolução Russa constituir o sinal para uma revolução proletária no Ocidente, de forma que ambas essas revoluções se complementem, aí então a atual propriedade conjunta da terra na Rússia pode servir como ponto de partida para o desenvolvimento comunista. Veja como ele não pensa tanto, né, na questão nacional, ele pensa numa revolução internacional. Ele pensa, a comunidade da Rússia, rural da Rússia, pode ser o ponto de partida? Ele fala, bom, depende de como a coisa vai acontecer. E ele deixa a questão aberta. Porque, enfim, não é um pensamento dogmático, né? Por isso que é um pensamento filosófico, né? Que está aberto a discussões, enfim. Isso ele escreveu no ano, então, de 1882. 1883, Marx morre de úlcera pulmonar. Marx, então, morre em 1883. Bom, agora eu quero ler para vocês o discurso fúnebre que o Engels faz após a morte do Marx. É lindo, é emocionante e também é bom para estudar. O Engels diz assim, assim como Darwin, em relação ao desenvolvimento dos organismos naturais, a lei do desenvolvimento dos organismos naturais, Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana. O simples fato, escondido sobre o crescente manto ideológico, de que os homens reclamam antes de tudo comida, bebida, moradia e vestuário, antes de poderem praticar a política, ciência,
arte e religião. Bom, nessa primeira parte do discurso fúnebre, o Engels fez o resumo didático do materialismo histórico. Lembra até do Frei Beto, uma vez que ele fez um resumo, ele falou assim, se eu fosse resumir o materialismo histórico em poucas palavras, a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu acho uma formulação bastante bonita. Bom, mas o Engels diz mais coisa. Engels diz assim, após isso. Portanto, a produção imediata de víveres, e com isso, o correspondente estágio econômico de um povo ou de uma época, constitui o fundamento a partir do qual as instituições políticas, as instituições jurídicas, a arte e mesmo as noções religiosas do povo em questão se desenvolvem. Na ordem, elas devem ser explicadas, e não o contrário, como nós até então fazíamos. Então aquela noção que o Marx sempre repetia de colocar Hegel de cabeça para cima, né? Das condições materiais que a gente entende a consciência e não o inverso. Mas o Engels diz mais. Ele fala, isso não é tudo. Marx descobriu também a lei específica que governa o presente modo de produção capitalista e a sociedade burguesa por ela criada. Com a descoberta da mais-valia, iluminaram-se subitamente esses problemas, enquanto que todas as investigações passadas, tanto dos economistas burgueses quanto dos críticos socialistas, perderam-se na obscuridade. Essas duas descobertas, tais deviam bastar a uma vida, né? Já são duas coisas maravilhosas. Mas Engels continua. Já é feliz aquele que faz somente uma ideia, mas em cada área isolada que Marx conduzia sua pesquisa, e essas pesquisas eram feitas em muitas áreas, nunca superficialmente, em cada área, inclusive na matemática, ele fez descobertas singulares. Tal era o homem da ciência. Marx, isso não era nem de perto a metade do homem. A ciência era para Marx um impulso histórico, uma força revolucionária, por muito que ele podia ficar claramente contente com um novo conhecimento em alguma área teórica, cuja utilização prática ainda não se revelasse. Ele ficava ainda mais feliz quando uma nova descoberta afetava imediatamente o desenvolvimento industrial ou o desenvolvimento histórico como um todo, de uma forma revolucionária. Então aquilo que nós comentamos, né? Primeiro, da noção de que a teoria e prática juntas. Segundo, a ideia do Marx ser um entusiasta da indústria, da civilização, do progresso. O fato de ele ser crítico do capitalismo não significa que ele não entenda o papel histórico do capitalismo na produção de riquezas. O que ele quer é a superação desse capitalismo a partir de suas próprias contradições. Bom, assim, por exemplo, o Marx acompanhava meticulosamente os avanços da pesquisa na área da eletricidade e, recentemente, ainda aquelas de Marc Depré, pois Marx era, antes de tudo, um revolucionário. Então, um teórico, um filósofo, um homem da ciência, um entusiasta da ciência, da técnica e um revolucionário. Contribuir, de um modo ou de outro, com a queda da sociedade capitalista e de suas instituições estatais, contribuir com a emancipação do moderno proletariado, que primeiramente devia tomar consciência de sua posição e de seus anseios, consciência das condições de sua emancipação. Essa era a verdadeira missão de sua vida. O conflito era o seu elemento. Até temos um vídeo aqui no canal da Renata, no qual a Renata fala sobre erros, equívocos do pensamento de Karl Marx, e um dos equívocos é achar que o Marx era contra a tecnologia, de maneira alguma. De maneira alguma, ele era um entusiasta dessas coisas, e ele queria que essas coisas fossem socializadas, produzidas de acordo com uma outra lógica, mas não que elas deixassem de ser produzidas. Bom, depois ele fala do trabalho do Marx em vários jornais, ele cita vários jornais em que ele trabalhou, panfletos de luta, ele cita a Associação Internacional dos Trabalhadores, a Primeira Internacional, a sua ação em Paris, Bruxelas, Londres, e aí o Engels diz, e por isso era Marx o mais odiado e mais caluniado homem de seu tempo. Ainda é bastante caluniado. Governantes, absolutistas e republicanos odiavam Marx. Então vimos isso bastante aqui nos nossos vídeos, como ele foi perseguido, como ele trabalhou em vários lugares com associações diferentes, ao lado de muitos trabalhadores em vários momentos.
burgueses, conservadores, ultrademocratas competiam em caluniar Marx. Ele desvencilhava-se de tudo isso como se fosse uma teia de aranha, ignorava, só respondia quando era a máxima necessidade. Marx faleceu reverenciado, amado, pranteado por milhões de companheiros trabalhadores revolucionários, das minas da Sibéria, em toda a parte da Europa e América até a Califórnia. Eu me atrevo a dizer, ainda que Marx tenha tido vários adversários, dificilmente ele teve algum inimigo pessoal. Seu nome atravessará os séculos, bem como a sua obra. Engels, 18 de março de 1883. Então fizemos nesses 3 vídeos um grande panorama, né, da vida e da obra do Marx. Embora tenham sido 3 vídeos relativamente longos para os padrões do YouTube, mesmo assim muita coisa eu deixei de falar, muita coisa eu falei muito resumidamente, simplificadamente. O Se Liga já existe há muitos anos e espero que ainda exista para muitos anos no futuro. Então, se você tem uma sugestão de pontos para aprofundar, retomar, deixa aí nos comentários, fala, ó, Daniel, que tal se você pegar aquele momento, aquela treta e fazer um vídeo só sobre isso? Se vocês tiverem interesse, deixem sempre aí nos comentários que a gente vai adorar, né? Hoje na internet já existem muitos canais legais sobre Marx, sobre marxismo, canais responsáveis, com gente que de fato leu os textos e conhece. Mas apesar dessa grande quantidade de bons canais, inclusive com perspectivas diferentes, ainda existe muita desinformação. E veja, o problema não é criticar Marx. Aqui no canal mesmo temos muitos vídeos de pensadores críticos a Marx. O problema é quando essa crítica é desonesta. E há muitos canais com desonestidades, com falsidades, gente que não leu e quer fazer crítica. Então, um pouco essa ideia dos nossos vídeos, da nossa série, foi te vacinar, né? Vacina é sempre bom, contra isso, né? Contra essa picaretagem, má intenção que existe por aí. Embora também existam muitos canais legais, interessantes, inclusive, fiquem à vontade aí para fazer sugestões, a gente pode fazer as nossas também depois, se vocês quiserem. Aliás, quem gravou aqui os vídeos e ficou comigo aqui 5 horas fazendo essas gravações foi o Tom. E o Tom, que vocês não estão vendo, mas está aí atrás da câmera, dá um oi aí, Tom. E o Tom falou, nossa, vários dos debates que a gente viu ainda existem hoje, né? E eu falei, existem hoje porque, de fato, essas críticas, o mundo mudou muito, claro, mas essas críticas que o Marx faz à economia política, à sociedade da sua época, ainda nos ajudam a pensar coisas nos dias de hoje. Ainda são importantes para os dias de hoje, mesmo que você eventualmente discorde disso e tudo mais. Bom, então, se você gostou, para nos apoiar, não deixe de curtir, de compartilhar, não deixe de mostrar para os seus amigos, suas amigas. Se você é vestibulando, vestibulanda, ou tem algum amigo, colega, parente que é, não deixe de recomendar o nosso site, Se Liga. Lá tem um curso completo para Enem, vestibulares, com material, com videoaula, com plantão de dúvidas e essas coisas todas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.